Oi, galerinha! Mais um vídeo para vocês, né, com a nossa segunda parte da revisão. Semana passada nós fizemos uma revisãozinha, né, no que diz respeito às características gerais das doenças que nós vamos abordar para essa primeira avaliação, e agora nós vamos fazer uma revisão daquela parte inicial, daqueles conceitos que são tão importantes para a nossa disciplina. Tá? Então aproveita, pega o caderno e faz todas as tuas anotações. Bom, e o que foi que nós começamos a estudar? Nós começamos a ver que, né, os seres vivos, eles são completamente distintos um do outro. Se a gente for comparar um cachorro, um periquito, um papagaio, uma égua, uma zebra, um vírus, um fungo, são seres muito diversos. E devido a essa grande variabilidade presente, né, no nosso planeta, existe uma classificação baseada tanto em aspectos biológicos como em aspectos morfológicos, né, enquadrando esses seres vivos em determinados grupos, né? E nós vimos que, né, o que é uma espécie, que é o conceito que categoriza cada indivíduo, né? Espécie é justamente essa capacidade que o indivíduo tem de se reproduzir entre si, gerando descendentes férteis. Esse é o exemplo, é o conceito, tá, gente? Mais simples, mais fácil para você conseguir assimilar. Então, por exemplo, né, uma relação sexual entre um homem e um cachorro, né? Eu sei que é uma zoofilia, que é crime, tá? Não estou fazendo apologia nada disso. Estou colocando um exemplo aqui didático para você conseguir compreender. Uma relação sexual entre um homem e um cachorro não vai gerar descendentes férteis, né? Entre um jumento e um cachorro, uma cadela, também não vai gerar, né? Isso porque eles pertencem a espécies diferentes. Então, indivíduos das mesmas espécies, eles são capazes de cruzar entre si e produzir descendentes férteis. Então, esse é o conceito básico de espécie. E o conjunto, né, dessas espécies vão formar o quê? Um gênero. Um conjunto de gêneros formam família. Um conjunto de família forma uma ordem. Um conjunto de ordem forma classe. Um conjunto de classe forma um filo. E um conjunto de filo forma reino. Então, eu sempre digo a você assim, ó, entenda o conceito de espécie, porque é só aqui, ó, assimilar a sequência, que é o reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, tá? Sendo espécie aquele indivíduo que é capaz de reproduzir entre si, gerando descendentes férteis. Aí nós vimos que por conta dessa grande variedade de espécies que vai acontecer, né, elas são, né, nomeadas de acordo com uma regra internacional, né, que é chamada de nomenclatura científica. E essa nomenclatura científica diz respeito a quê? Diz, por exemplo, que todas as espécies devem ser escritas em latim. Então, não vamos dizer, professora, eu não consigo falar Giardia lamblia, porque eu não sei inglês, né, bebezinho? Ou bebê realmente não sabe, né? Inglês eu não sei, mas latim, né, não consegue nem identificar. Então, todas as espécies, elas são nomeadas em uma língua já em desuso, né, chamada de língua morta, que é o latim. Além disso, todas as espécies precisam ter, no mínimo, 2 nomes. Porque imagina aí, né? Você colocar só Maria. Quantas Maria tem, né? Várias. João. Quantos João não existe? José. Quantos não existem, né? A não ser esse nome inventado como o meu, Élida, né? Que a minha mãe teve essa criatividade maravilhosa. Mas vamos lá. Então, todos os nomes das espécies, eles precisam usar uma linguagem internacional, que é o idioma latim, e precisam ter, no mínimo, 2 nomes, né? O primeiro nome representa o gênero e ele deve sempre iniciar com letra maiúscula. E o segundo nome
representa a espécie, representa o epíteto específico e ele sempre deve ser escrito todo em minúsculo. E aí, essa nomenclatura deve estar, né, grifada, se manuscrita. Então, se tu tá lá no caderninho escrevendo, tu vai sublinhar, grifar cada nome dos agentes etiológicos que a gente começou a estudar nesse bimestre, né? E caso você esteja digitando, fazendo um resumo digitado altamente elaborado, bem massa, você também vai fazer o quê? Você também vai fazer um destaque para essa palavra. Só que ao invés de estar grifado, você vai colocar sempre o nome dessas espécies em itálico, né? E aqui trouxe um exemplo, Ascaris lubricoides. Não sei se vocês estão aí povoados, né, repleto de amigos no teu intestino. Não sei de cada um, né? Mas possa ser que tenha, né? Ascaris lumbricoides. E aí, ó, Ascaris representa o gênero e lumbricoides o epíteto específico. Como tá digitadozinho, a gente colocou o quê? Colocou ele em itálico, tá? E aí, quando esses nomes apresentam mais de duas, né? De duas denominações, podem ser ou um subgênero ou uma subespécie. Então, teve 3 nomes. Pode ser que seja o gênero e o subgênero, ou teve 3 nomes, pode ser a espécie e a subespécie. Como eu vou saber, Elida? Sempre que for referente a gênero ou subgênero, sempre vai iniciar com letra maiúscula. E sempre, no que diz respeito à espécie ou subespécie, vai estar escrito com letra minúscula. Todo minúsculo. Tá bom, bebê? Anota essa dica. Importantíssima para a vida, viu? Ai, Elida. Importantíssima para a vida. Deixa de ser exagerada, meu bem. Olha só, vocês já começaram a ver microbiologia comigo. Agora estão mais um semestre de parasitologia. E vocês ainda vão ter o quê? Parasitologia clínica, virologia e microbiologia clínica. Então, amor, tu vai ver isso, né? Até o desenrolar desse curso. Então, pega essa dica para a vida, tá bom? E aí o que nós começamos a ver? Começamos a estudar que esses seres vivos, né, eles vão estar se relacionando entre si. E que essa relação, ela pode ser de 2 tipos. Pode ser uma relação intraespecífica ou pode ser uma relação interespecífica. Bora lá, Elida desenhando. Aguenta a titia, bebê. Uma relação intraespecífica quer dizer uma relação entre indivíduos o quê? Da mesma... Nossa Senhora. Olha. Me superando a cada dia. Entre indivíduos da mesma espécie. Estão querendo me sabotar aqui nesse final. Mas eu não vou deixar. Tá? Entre indivíduos da mesma espécie. E uma relação interespecífica é uma relação entre indivíduos de espécies diferentes, né? Então, você e seu amigo, seu brother, sua best friend, né? É uma relação intraespecífica. Os dois são da mesma espécie, né? Agora você e sua amiga Naja, né, já é uma espécie diferente, que cobra é outra coisa, né? Isso é outra espécie diferente da humana. Então, nesse caso, é uma relação interespecífica entre espécies distintas. E essa convivência entre esses indivíduos, sejam eles da mesma espécie ou sejam eles entre espécies diferentes, podem ser uma relação harmônica ou uma relação desarmônica. O que eu quero dizer com isso? Relação harmônica é aquela relação onde um indivíduo sai beneficiado e o outro tanto faz. Não é isso? Ou ambos são beneficiados. Isso é uma relação harmônica. Já uma relação desarmônica é uma relação onde um indivíduo ele é beneficiado, mas o outro ele vai ser o quê? Ele será prejudicado. Ele é
prejudicado, tá? Me dá exemplo aí de relação harmônica, anota aí. Relação harmônica, nós vimos, por exemplo, o mutualismo, né? Eu sempre passo para vocês relatórios, né? Depois das minhas práticas. Do que vocês fazem? Se juntam, né? Um coleguinha faz uma parte do trabalho, o outro faz outra, pronto. E ambos saem ganhando aquela pontuação extra, uma relação harmônica, onde os dois serão beneficiados. Mas possa ser também que essa relação não seja tão boa assim, né? Que vocês comecem a brigar no meio do trabalho e que que os dois escrevam a parte dele, mas que o coleguinha que ficou responsável por digitar não coloque o nome do amigo, tendo todo o crédito sozinho. Aí a gente vai ter o quê? Uma relação desarmônica, tá? E aí a gente viu que existem, por exemplo, o mutualismo, que é uma relação harmônica, onde ambos são beneficiados, né? A simbiose, que também é uma relação onde ambos são beneficiados, mas é uma relação de obrigatoriedade, né? Onde um indivíduo ele não sobrevive sem o outro. É tão importante que os dois estejam juntos, que quando a gente tira uma espécie daquela relação, o outro não sobrevive. A gente falou até o exemplo do cupim e da triconinfa, né? O cupim, ele não consegue digerir a celulose, né? Advindo da madeira. E aí, existe no intestino do cupim a triconinfa. A triconinfa quebra a celulose, fazendo com que haja a absorção de nutrientes. Então, o cupim ele não morre de fome, porque a triconinfa faz todo o trabalho. Mas a triconinfa não consegue sobreviver em outro local que não seja o quê? O intestino do cupim. Então, né, também tem a simbiose. Existe também o comensalismo, uma relação harmônica. Eu falei para vocês que no comensalismo, né, eu dei aquele exemplo do tubarão e das rêmoras, onde a gente viu que as rêmoras ficam ali, naqueles peixinhos menores, pequenos, ao redor do tubarão, esperando aqueles restos, né, alimentares, onde elas vão conseguindo alimento e vão conseguindo o quê? Proteção, porque ninguém chega perto da rêmora com o tubarão por perto. Para o tubarão, tanto faz se a rêmora tiver, se a rêmora não tiver lá. Mas para a rêmora é uma relação positiva. Mas também nós encontramos relações o quê? Desarmônicas, né? O mundo não é só harmonia. E a partir dessas relações desarmônicas, nós vimos o quê? A competição, né? Os indivíduos eles estão competindo entre si por quem? Por parceiro sexual, né? Seja ele macho, seja fêmea. Competem por nicho ecológico, ou seja, competem por posição dentro da cadeia, por local, né? Eles podem competir também pela presa, por alimento, eles podem competir por espaço, né? Os indivíduos, o ser humano hoje mesmo compete com tudo, né? Compete com o vizinho que trocou de carro, compete com um namorado do colega que é mais bonito, é uma coisa terrível, né? Nós vimos outra relação desarmônica que é o predatismo, né? O predatismo onde a gente vai ter a presa, né, que vai ser devorada pelo caçador, né? O indivíduo ele precisa se alimentar. Outra relação desarmônica que nós encontramos foi o quê? É o foco da nossa disciplina, é o parasitismo, né? Nós vimos que o parasitismo é uma relação unilateral de benefícios, ou seja, só um sai beneficiado e o outro ele vai ser o quê? Prejudicado. É o conceito de relação desarmônica. E aqui está mostrando que esses parasitas que vão estar, né, acometendo, vivendo no hospedeiro, ele pode estar dentro do hospedeiro, é o que a gente chama de endoparasitismo, quando esse parasito ele está, né, utilizando dentro do hospedeiro, e quando esse parasito ele está, né, morando, vivendo, infectando fora, externamente ao hospedeiro, é chamado de ectoparasita. Tá? Então, parasitismo é uma relação unilateral de benefício. Então, só quem sai sendo beneficiado com isso é o quê? O próprio parasito. Porque o hospedeiro, aquele que abriga o parasito, ele vai ser o quê?
prejudicado. E quando esse parasita está morando, vivendo, né, infectando dentro do hospedeiro, endoparasitismo. Quando ele está, né, morando, infectando externamente o hospedeiro, nós temos o ectoparasita, tá? Ectoparasita. Bora para uma questão, ver como eu tô legal. Eu não sou muito de fazer questões, né? Eu acho que, tipo, a gente está no ensino superior, acho que vocês podem buscar, a internet tem várias fontes, vários sites, mas aí, como a gente está distante, e eu não consigo, às vezes, né, sei lá, chegar em alguns pontos explicando dessa forma, então eu trouxe algumas questões para trabalhar mais alguns pontos que nós vimos na nossa disciplina. Olha só essa questão, que eu sou muito fofinha, coloquei para a gente discutir. Bom, então, analisando, né, as assertivas abaixo, a gente vai marcar a alternativa, né, que corresponde a elas. Então, ele coloca assim na primeira assertiva: as tênias são platelmintos que no estágio adulto absorvem nutrientes do hospedeiro diretamente através da parede corporal do intestino dos mesmos. Então, a gente tem uma relação aí onde vai ter a tênia, né, que é um parasito, sobrevivendo às custas de quem, gente? Sobrevivendo às custas do hospedeiro, né, onde ela vai conseguir retirar da parede intestinal. Meu Deus, a cachorra da minha vizinha tá aqui manifestada. Vocês estão escutando? Espero que não, viu? Porque hoje ela tá com a doença da vaca louca, só pode. Brincadeira, que a doença da vaca louca nem acomete os cães, né? Mas eu acho que ela deve estar. Deve ser uma variação, uma mutação. Ó, a segunda assertiva diz o seguinte: um cavalo está cheio de carrapatos fixos na sua pele, sugando o seu sangue. A gente tem o quê? Os carrapatos são os parasitos e o pobrezinho do cavalo é quem? O hospedeiro, né? Inclusive, os carrapatos vão ser o quê? Ectoparasitos. Aqui no caso da tênia, vai ser o quê? Endoparasitos. Outro exemplo que diz os afídeos, né? Ou seja, os pulgões, são insetos que retiram os seivas elaborados de certas plantas. Então, o parasito vai ser os pulgões e o hospedeiro vão ser as plantas. Isso claramente é uma relação ecológica de quê? De parasitismo, onde apenas uma espécie está sendo beneficiada. A tênia, o carrapato, os pulgões, eles estão tendo vantagem nesse tipo de relação. Entretanto, o homem, o cavalo e a planta estão o quê? Estão sendo prejudicados, estão sofrendo as consequências pela presença desse parasito. Então, nós vimos que, né, esse parasito é aquele, né, é aquele que vai viver às custas do outro. E quem seria esse outro? É o hospedeiro. O hospedeiro é quem? O hospedeiro é aquele que alberga, que abriga o parasito, tá? Então, o parasito é aquele indivíduo que vive às custas, à dependência do outro. Aqui uma foto clara, um pirralha cheio de piolho, né? O piolho vai ser o quê? O parasito está vivendo às custas de quem? Do pirralha, né? Que é o hospedeiro, alberga, abriga esses parasitos. E aí nós vimos que esses parasitos eles vão variar, tá? Em tamanho, nós vamos ter seres microscópicos, exemplo, uma Giardia lamblia, né? Um Trichomonas vaginalis, são parasitos microscópicos, mas também a gente vai ter parasitos macroscópicos. Quais, Hélida? Imagina aí um asco lumbricoide, uma lombriga de 30 centímetros no teu intestino. É ou não é macroscópico? É, né? Visível, inclusive, a olho nu, tá? E aí, esses parasitos, eles podem estar infectando, causando doenças ao homem. Nós dizemos que esses parasitos são o quê? Agentes etiológicos, são agentes causadores, agentes responsáveis pela origem de determinada doença. Nós vimos também que esses parasitos, eles podem estar, né, colonizando internamente o hospedeiro, formando uma infecção. O que é uma infecção? É uma colonização do hospedeiro por endoparasitas, né? Nós vimos anteriormente que endoparasita é aquele parasita que coloniza internamente o hospedeiro. E infestação, Hélida, é o quê? É uma colonização por
ectoparasitas, tá? Que são esses parasitas que vão estar colonizando o quê? Externamente o hospedeiro. Nós também vimos com relação ao parasito que existem dois termos muito próximos, que é anfixenose e antroponose. O que é anfixenose? Anfixenose é quando esse parasito ele vai circular tanto no homem como em outras espécies de animais. E antroponose é quando esse parasito ele circula exclusivamente em espécies humanas. Anfixenose vai circular tanto no homem quanto em outros hospedeiros, né, em outros animais. Desculpa. Antroponose é quando ele vai circular exclusivamente no homem, tá? E aí, bora para mais uma questão? Diz assim, ó. Devemos saber que a leishmaniose visceral tem como agente etiológico... Gente, o que é agente etiológico? Agente etiológico é o agente causador, é o agente responsável, né? E aí, fazendo um link com a revisão da semana passada, nós vimos que a leishmaniose, ela pode ser, né, visceral, onde vai haver um comprometimento hepatoesplênico, e vimos que a leishmaniose, ela pode ser o quê? Cutânea tegumentar. Para cada tipo de leishmaniose dessa, nós vamos ter o quê? Agentes etiológicos distintos. E vimos mais. Nós vimos que para a leishmaniose visceral, preste atenção no que a questão diz, tá? Ela disse aqui, ó, visceral. Então, para visceral, nós vimos que tem o quê? 3 agentes etiológicos. Quais são elas, Hélida? Vimos que existe Leishmania donovani, Leishmania chagas e Leishmania infantum. Tem Leishmania chagas aí? Tem Leishmania infantum? Tem Leishmania o quê? Donovani, gabarito da questão. Isso aí. Vamos fechar essa prova. Vamos fechar. Olha só, né? Outra questãozinha para a gente reforçar os conceitos que acabamos de ver. Os parasitos se nutrem de elementos da superfície externa. Se está parasitando, olha o que ele diz aqui, olha o que é importante aqui, ó. A superfície externa do hospedeiro. Se ele está parasitando a parte de fora do hospedeiro, é porque é o quê? Um ectoparasita. Letra A. Se esse parasito estivesse infectando internamente a esse hospedeiro, seria o quê? Endoparasita. Aí seria a letra B, tá? E aí nós vimos também que com relação à especificidade parasitária, o que é que a gente viu com relação a esse aspecto? Que quando esse parasito ele só consegue, né, infectar uma espécie específica, ou seja, um grupo restrito de espécies, nós dizemos que esse parasito ele é estenoxênico. Exemplo, Ascaris lumbricoides. Olha que lindo. Tão bonitinho, fofinho, mamãe. Ó, o Ascaris lumbricoides que a gente vai ver mais pra frente, né? Ele é um agente etiológico para as caridíase e ele só infecta o homem. E o porco é outra espécie, não é lumbricoides, tá? Ascaris lumbricoides é uma espécie que só vai infectar quem? O homem. Então, ele é um parasito estenoxênico, certo? E parasito eurexênico? Parasito eurexênico, amor, é aquele que tu tá com saudade. Chama-se carnaval, certo? Aquele flashback, aquele TBT, aquele remember, né? Por quê? Porque parasita eurexênico é aquele que tem uma ampla especificidade parasitária. Então, é aquele oba-oba, pega todo mundo, conversa com todo mundo, chaveca todo mundo. É disso que tá com saudade, que eu sei, né? Quem que a gente vai encontrar? Toxoplasma gondii. O Toxoplasma gondii nós vimos, porque já estudamos o que? Toxoplasmose. O Toxoplasma gondii é agente etiológico para toxoplasmose. E vimos que o Toxoplasma gondii, ele infecta gato, ele infecta cachorro, infecta pombo, infecta carneiro, porco,
homem. Ou seja, infecta o quê? Deus e o mundo. Então, né, esse parasita é um parasito eurixênico, né? Existe uma ampla especificidade parasitária, né? E esse parasito, ele pode completar o seu ciclo biológico em um único hospedeiro. E quando isso acontece, nós dizemos que esse ciclo ele é monoxênico, né? Ou esse parasita ele pode precisar, ele pode demandar de dois, o homem e o porco, de dois ou mais hospedeiros para completar o seu ciclo biológico. Dizemos que, nesse caso, o ciclo ele é heteroxênico. Monoxênico completa seu ciclo biológico em um único hospedeiro. Heteroxênico precisa de quê? De dois ou mais hospedeiros para completar o seu ciclo biológico. Então, a tênia, por exemplo, é um parasito, né, estenoxênico, porque existe uma especificidade parasitária restrita, e ele é heteroxênico, né, porque ele precisa de dois ou mais hospedeiros para completar o seu ciclo biológico. Ele é muito xeno, viu? É muito xeno para mim. Vai estudando. Vai estudando, vai anotando, para não se confundir na prova, bebezinho. Olha a questão para tu treinar. Vê como eu sou um amor. Tô tão fofinha hoje. Ó, diz assim, ó, o protozoário intestinal Entamoeba histolítica é o agente etiológico, quer dizer o quê? É o agente responsável, o agente causador da amebíase, segunda parasitose que mais mata no mundo. Durante seu ciclo biológico, este parasito possui apenas um hospedeiro e por isso é classificado como, gente, se só completa seu ciclo biológico em um único hospedeiro, esse parasita é o quê? Monoxênico. Outra questão para tu treinar. O cultivo de Trichomonas vaginalis é um método de diagnóstico dos mais sensíveis. Nos casos de pacientes que apresentam baixo número de parasitos nos exudatos, o que é exudatos, Hélida? Aquela secreção, coraçãozinho vaginal, tá? Com odor extremamente fétido que vai ser liberado, ou, em alguns casos, né, no homem, que geralmente é assintomático, também aquela secreção expelida na glândula peniana, né? Aquilo ali é exudato, tá? Porém, são necessários de 3 a 4 dias para que haja certeza do crescimento desse parasito. Então, esses indivíduos, né, que a questão está dizendo, o cultivo de Trichomonas vaginalis é um método mais sensível, né, principalmente naqueles pacientes que vão apresentar um número baixo de parasitas nesse material secretório. E, né, nesse caso, nesses pacientes, a gente pode cultivar, pegar a amostra dele, pega a secreção vaginal, pega a secreção que está lá no pênis, cultiva ele in vitro, certo? Para quê? Para aumentar a quantidade desses parasitas e para que a gente possa analisar. Um dos principais meios de cultivos para o Trichomonas vaginalis e outros tricomonadídeos foi desenvolvido por L.J. Diamond em 1957. Sobre esse assunto, julgue o item a seguir. Ou seja, o que ele fez até agora? Te enrolou, né? Por quê? Porque eu sou dessas. Na verdade, ele quis contextualizar, mas de fato a pergunta está onde? Está aqui abaixo. Ele diz o seguinte, então, que para Trichomonas vaginalis, o ciclo biológico dessa parasitose é conhecido por ser complexo e heteroxênico. Amor, que tu mais sonha que eu coloco na tua prova o quê? Tricomoníase, né? Trichomonas vaginalis. Por quê? Porque foi o ciclo mais simples que nós vimos, né? E o ciclo, ele é o quê? Ele é monoxênico, ele completa somente em um único hospedeiro. Então, a assertiva, ela está errada. Mais uma para conta, bebezinho. Anota aí. Ó, aí nós vimos que esses parasitas, né? Existe uma grande variedade de espécies, mas apenas 5 filhos, né, que têm um interesse provocando uma doença, né, no homem. Por quê? Porque o foco da nossa disciplina é o quê? Parasitologia veterinária
Não, né, amor? É parasitologia humana. Então, a gente tem que ver o quê? Quais são os parasitas que podem estar causando doença no homem. Existem vários filos, né? Onde as espécies e os gêneros comportam. Mas a gente só vai estudar o quê? 5 deles. Porque são esses 5 onde a gente vai encontrar, né, relação com o homem. Na verdade, desses 5, só dá para a gente conseguir focar em 3. Vou logo dizendo. Os protozoários, os platelmintos e os nematodas, tá? Que inclusive nós já começamos a estudar. Não esquece que esquitosomose está lá, esperando para dar aquela revisada. Beijo. Obrigada pela indireta. Então, ó, esses 5 filos, né, vão conter espécies que podem estar causando uma doença ao homem. E nós começamos a estudar qual? Começamos a estudar o filo Protozoa, né? Um filo extremamente abrangente, com mais de 60 mil espécies conhecidas. E aí, os protozoários, né, são seres eucarionte. O que quer dizer eucarionte? Não lembro mais, Célida, mas tu falou lá em microbiologia. Mas eu não lembro nem o que eu comi esse final de semana. Não vai ser mais nem que dia é hoje com essa quarentena. Então, bebezinho, ó, eucarionte é aquele ser que apresenta o seu material genético envolvido por membrana, ou seja, ele vai ter núcleo. As bactérias e as arqueias são seres procariontes, o material genético está lá disperso no citoplasma. Tá? Então, os protozoários, eles apresentam esse núcleo e esses protozoários, eles podem ser uni- e pluricelular? Pode? Não, tá? Os protozoários, eles são seres unicelular, tá? Então, eles são basicamente um ser que é composto por uma única célula. A maioria desses seres são heterotróficos. O que é heterotrófico, Zélida? São aqueles que precisam buscar no ambiente o seu próprio alimento. A gente, né? Se tu matar uma galinha, não for no McDonald's, né? Se não fizer aquele prato de cuscuz, tu vai morrer de fome, não é isso? A gente pega esse alimento do ambiente. Já existem alguns protozoários, né, que são a minoria, principalmente aqueles que vivem em ambiente, né, aquático, que podem ser autótrofos, ou seja, eles são capazes de produzir os seus próprios nutrientes, tá? Nós vimos que também esses protozoários, né, esse filo extremamente diverso, eles podem fazer 2 tipos de reprodução. Começamos a estudar que a maioria das doenças, ela só realizava a reprodução o quê? Assexuada, mas existem também protozoários que realizam reprodução sexuada. Lembrando que a assexuada não vai ter o quê? Variabilidade de espécies, né? Porque todo mundo é o quê? Cópia de todo mundo. Já a reprodução sexuada tem troca de material genético. E tendo troca de material genético, vai ter variabilidade, tá? Entre as células filhas. Olha a questãozinha. Tô muito fofa. Ó, exemplo de doença causada por protozoário. Amor, lembra aí, número grande, que todas as doenças que nós vimos na primeira avaliação são causadas por protozoários. Se tu lembrar disso, tu vai ver que a gente não estudou candidíase, não estudou dengue, né? Não estudou porque candidíase é um fungo, dengue é um vírus, raiva, uma bactéria, sífilis, uma bactéria. Desculpa, raiva, né? Raiva é vírus, né? Sífilis, uma bactéria. E aí nós vimos a malária, né? Então, candidíase, fungo, dengue, vírus, raiva, vírus, sífilis, bactéria. E a malária nós vimos que é causada por o quê? Por um protozoário, bebê, né? Nós vimos quais doenças que são causadas por protozoários. Vimos a amebíase, a giardíase, a tricomoníase, a tripanossomíase, ou também chamada por doença de Chagas, a leishmaniose, a toxoplasmose
e a malária. Então, tu aprendeu muita doença que tem como agente, né, os protozoários, seres unicelular procarionte. Aí, bora para outra questão. Diz assim, ó, a Giardia lamblia é um parasito do intestino humano e pode causar um tipo de disenteria. Esse parasita é transmitido pela ingestão de alimentos mal lavados e de água contaminada por cisto, né? Vimos que na giardíase, né, o cisto é a forma infectante dessa doença. Com isso, assinale a alternativa que identifica corretamente o tipo de organismo e o reino ao qual pertence. Então, bora lá. Elida, não faço a menor ideia sobre reinos. Mas se tu não fizesse a menor ideia sobre reinos, tu ia ficar em dúvida pelo menos entre duas. Por quê? Porque tu sabe que giardíase, que a Giardia lamblia é o quê? Um protozoário. Então, tu ia ficar em dúvida somente entre C e D. Creio eu, porque se tu marcasse vírus, Senhor Jesus, bactéria, né? Fé em Deus. Mas os protozoários, eles pertencem, né, a um reino que é o reino protista. O reino moderno, gente, ele inclui as bactérias, tá? Então, o gabarito é letra D, de Deus, né? Vai nos ajudar a sair dessa pandemia. Nossa Senhora, que é cada filosofia que eu boto aqui. Mas é Deus mesmo, né, gente, que tá na frente de tudo, que vai fazer a gente superar tudo isso. E se tá difícil para você, que tá aí, coleguinha do outro lado, né, trabalhando muito mais, ou com medo do teu emprego, da tua condição financeira, coloca Deus na frente, que eu tenho certeza que vai resolver tudo, né? Fé e tudo vai dar certo. Qualquer coisa, quiser desabafar, manda uma mensagem, tá? Ó, mas vamos voltar aqui para nossa revisão. Então, tem uma questão, mais uma questão aqui, que diz o seguinte: em relação aos parasitos do gênero Trichomonas, é correto afirmar que o processo de multiplicação ocorre por meio de... Nós vimos que os protozoários, né, eles realizam reprodução tanto sexuada como assexuada. O Trichomonas vaginalis, ele realiza a reprodução assexuada. Dentre as doenças que nós estudamos, só começou a ter reprodução sexuada, ou seja, troca de material genético onde, gente? A gente só viu reprodução sexuada em toxoplasmose e em malária. Antes disso, todo mundo fazia o quê? Reprodução assexuada. E nós vimos que no caso Trichomonas vaginalis, cujo, né, o parasito se apresenta numa forma trofozoítica, ele vai realizar divisão binária. Ele aumenta o seu tamanho e divide-se em 2, né? Então, vamos para mais uma questãozinha, né? Julgue a assertiva a seguir. Aí diz o seguinte: os protozoários são seres unicelulares, eucariontes e heterotróficos que normalmente possuem vida livre. Gente, até aí, se a gente parar aqui, essa assertiva, ela tá verdadeira ou falsa? Parando aqui, tá? Ela tá verdadeira ou ela tá falsa? Ela tá corretíssima, né? Tudo que a gente acabou de dizer, que os protozoários, eles são seres unicelulares, são seres eucariontes, ou seja, apresentam, né, núcleo material genético envolvido por membrana, são heterotróficos, né, a maioria deles são heterotróficos, eles precisam adquirir o seu nutriente a partir de quê? Do ambiente, e que normalmente possuem vida livre, tá? Aí ele continua dizendo: algumas espécies, entretanto, são parasitas e estão relacionadas com doenças que atingem o homem. A gente viu ou não viu que existem protozoários que são capazes de provocar essas doenças? Vimos, né? Nós começamos a ver giardíase, amebíase, tricomoníase, trypanossomiase americana, leishmaniose visceral e tegumentar, toxoplasmose e malária. Todas essas, né, pertencem ao filo protozoa, né, e que são capazes de causar uma patologia ao homem. Então, até aqui também está o quê? Corretinho.
tá? Então, até aqui também tá o quê? Até aqui tá tudo correto. Então, bora dar continuidade. Como exemplo, podemos citar a Giardia lamblia, protozoário causador da giardíase. E a Giardia lamblia é um protozoário? É. É agente etiológico da giardíase? É. Então, essa assertiva tá o quê? Corretinha. Corretinha, tá, bebê? Mais uma. Bom, aí nós continuamos vendo, né, essas características gerais desse grande filo. Vimos que os protozoários, eles geralmente apresentam vida livre e aquática. E a maioria deles vão se encontrar o quê? Parasitando o homem. E que eles podem se locomover utilizando diferentes estruturas. Presta atenção nisso, bebezinho. Presta atenção, porque na sala a gente já reforçou e agora é o que? Revisão da salvação. Aquele momento de relembrar, né? E tu não lembra nem o que comeu ontem, mas vai lembrar disso aqui que a gente viu nas primeiras semanas de aula. Vimos que esses protozoários, eles podem utilizar algumas estruturas ou estrutura nenhuma para se locomover no ambiente. E uma dessas estruturas que eles podem adotar é a formação desses falsos pés, que é chamado de pseudópodes. Esses protozoários que utilizam esses pseudópodes, eles são classificados como risópode. Já esses protozoários que utilizam cílios na sua estrutura para se locomoverem são classificados como ciliado. Aqueles que utilizam o flagelo para sua locomoção são classificados como flagelado. E tem aqueles, amor, que não usa nada, né? Não tem estrutura de locomoção. São classificados como esporozoários, tá? E a digestão? Como é que vai acontecer? Eu disse a vocês que os protozoários, geralmente, eles são o quê? Heterotróficos. Eles vão buscar esse alimento no ambiente, né? E essa digestão vai ocorrer dentro do corpo deles, ou seja, dentro da célula, porque o protozoário se resume a um ser unicelular, ou vai acontecer extracorpórea, fora dessa célula, extracelular. A digestão ela é intracelular, ela acontece dentro da célula, dentro do corpo desse protozoário. Bom, gente, né, espero que tenha ajudado vocês mais uma vez nessa revisão, né? Lembrando que essa é a segunda, quem não assistiu ainda está lá liberada a primeira revisão. Volta, assiste de novo, assiste 2, 3, 4, 5 vezes, né? Dá um joia e se tiver qualquer dúvida, só comentar nesse post. Tchau, tchau.